Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter nascido para acumular riqueza, enquanto outras vivem o tempo todo tentando apenas sobreviver? A verdade é que o dinheiro segue leis invisíveis. E quem entende essas leis, joga o jogo da vida em outro nível. Hoje, nós vamos comparar dois mundos completamente diferentes. O de um bilionário e o de 30 trabalhadores comuns. Vamos mergulhar nas mentes que criam fortunas e nas que as consomem. Esqueça o que você aprendeu sobre trabalhar duro, porque o bilionário também trabalha, mas de forma estratégica, não apenas intensa. Ele pensa em termos de patrimônio, não de salário. Ele foca em construir ativos, enquanto o trabalhador se concentra em pagar contas. E é justamente essa diferença de visão que cria o abismo entre quem acumula riqueza e quem a entrega. Fique até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você vê o dinheiro, o tempo e o trabalho. O bilionário enxerga o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim. Ele não busca conforto imediato, busca liberdade futura. Enquanto a maioria das pessoas sonha em comprar coisas, ele sonha em comprar tempo. Tempo para criar, pensar e investir. Ele entende que a riqueza é construída em camadas. Primeiro o conhecimento, depois os sistemas, e só então o dinheiro. Ele pensa em longo prazo e age com base em dados, não emoções. Quando um bilionário ganha, ele pergunta: como posso multiplicar isso? Quando perde, ele analisa: o que posso aprender com isso? Ele não se define por um fracasso, mas o usa como combustível. A mente do bilionário está sempre projetando o amanhã. Ele entende que plantar uma ideia pode render mais que uma década de trabalho braçal. É um arquiteto financeiro, um estrategista de oportunidades, enquanto os outros veem riscos. Ele enxerga possibilidades de expansão. Já o trabalhador comum pensa em segurança. Ele quer previsibilidade. Quer saber que no fim do mês o salário vai cair. Mas essa segurança é ilusória, porque ela o prende num ciclo de dependência. Ele troca tempo por dinheiro. E o pior, vende as melhores horas da vida em troca de um valor que já vem comprometido antes mesmo de recebê-lo. Ele gasta o que ganha, e quando sobra algo, poupa sem propósito. O trabalhador comum raramente pensa em multiplicar o dinheiro. Ele pensa em não perdê-lo. E essa mentalidade o impede de crescer. O medo do risco o faz fugir dos investimentos. E o medo da escassez o faz aceitar menos do que merece. Ele acredita que o problema é o salário baixo. Mas o verdadeiro problema está na forma como ele enxerga o dinheiro. Como algo a ser gasto, não construído. Ele joga o jogo da sobrevivência, não o da liberdade. A diferença entre o bilionário e o trabalhador começa na forma de gastar. O trabalhador gasta para sentir, o bilionário gasta para crescer. Quando o trabalhador recebe, ele busca alívio, um jantar, um novo celular, uma viagem, recompensas que mascaram a frustração do trabalho exaustivo. Já o bilionário busca retorno. Ele analisa cada gasto como um investimento potencial. Se um curso pode ampliar sua visão, ele investe. Se uma viagem pode abrir portas de negócios, ele vai. Cada centavo é visto como um soldado que pode gerar mais valor. Enquanto o trabalhador vê o consumo como um prêmio, o bilionário o enxerga como uma armadilha se não houver retorno. É o jogo do curto prazo contra o jogo do longo prazo. Um busca prazer imediato, o outro, poder futuro. E essa diferença transforma a forma como cada um lida com a própria liberdade financeira. O bilionário não se preocupa em ter coisas. Ele se preocupa em ter valor. Ele entende que patrimônio é o que coloca dinheiro no bolso, não o que tira. Um carro, por exemplo, pode ser um símbolo de status para o trabalhador, mas é um passivo disfarçado. Desvaloriza, custa manutenção e não gera renda. Já para o bilionário, o carro pode ser um ativo se for parte de um negócio, uma frota, um investimento logístico. Ele pensa em escala, não em emoção. O trabalhador busca aparência. O bilionário busca solidez. Enquanto o trabalhador mostra o que tem. O bilionário esconde o que constrói. E por trás dessa descrição está a verdadeira força. O patrimônio invisível. Ações, empresas, propriedades, marcas, conexões. Ele entende que riqueza é o que permanece crescendo mesmo quando ele dorme. O bilionário foca no invisível, o trabalhador no visível, e é isso que separa o ter do ser. Ativos são o coração da riqueza, e aqui está o ponto em que o bilionário joga outro jogo. Ele transforma ideias em sistemas e sistemas em lucro. Seus ativos não são apenas financeiros. São intelectuais, emocionais e relacionais. Ele entende que cada pessoa certa no seu círculo é um multiplicador de oportunidades.
Já o trabalhador comum raramente tem tempo para pensar em ativos. Ele está tão preso na rotina que mal consegue planejar o amanhã. Quando pensa em investir, o faz com medo, buscando atalhos. Mas o bilionário pensa como um arquiteto. Ele constrói uma base sólida, diversifica e protege seus ativos com inteligência. Ele entende que o dinheiro parado morre e que o ativo cresce no movimento. Para o bilionário, o dinheiro é um funcionário. Para o trabalhador, é um senhor, um controla, o outro é controlado. E é essa inversão de poder que define quem acumula e quem se desgasta. Os passivos são os buracos invisíveis que drenam a riqueza. E o trabalhador cava esses buracos sem perceber. Financia carros, troca de celular a cada ano, compra roupas para impressionar, acumula parcelas para sustentar uma imagem que não tem base. Ele acredita que está subindo na vida, mas está apenas se enterrando em dívidas que o escravizam por décadas. Já o bilionário trata os passivos com respeito. Ele os reconhece, calcula e minimiza. Se um passivo não gerar retorno indireto, ele não entra no jogo. Ele entende que cada dívida sem propósito é uma corrente no tornozelo. O bilionário adia o prazer para conquistar liberdade. O trabalhador antecipa o prazer e adia a paz. Essa é a grande ironia. O que parece sucesso, muitas vezes é prisão. E o que parece sacrifício, muitas vezes é liberdade em construção. Para o bilionário, o tempo é o ativo mais valioso. Ele compra tempo dos outros para multiplicar o próprio. Ele cria sistemas, contrata equipes, delega funções. Sabe que enquanto está pensando, outros estão executando sua visão. O trabalhador, por outro lado, vende o tempo. Ele é pago por hora, por turno, por presença. O bilionário é pago por resultado, o trabalhador por esforço. Um entende que o tempo deve gerar liberdade, o outro, que deve gerar sobrevivência. E aqui está a raiz da diferença. O bilionário usa o tempo como investimento, o trabalhador como sacrifício, enquanto o trabalhador pensa, eu não tenho tempo para isso. O bilionário pensa, como posso fazer o tempo trabalhar para mim? Essa diferença muda tudo, porque tempo, uma vez gasto, nunca volta. E o que você faz com ele define se você será dono do seu destino ou empregado dos seus hábitos. O bilionário pensa em gerações, o trabalhador pensa em meses. Ele entende que a riqueza real é construída sobre visão, não sobre pressa. Ele não busca resultados rápidos. Busca consistência. O bilionário faz planos de 10, 20 e 50 anos. Ele planta sementes hoje sabendo que talvez nem colha, mas que seus filhos colherão. Já o trabalhador, sufocado pelo presente, mal consegue olhar além da próxima conta. Essa miopia financeira é o que o mantém preso. O bilionário cria legados, o trabalhador busca alívio, um constrói sistemas que funcionam sem ele, o outro precisa estar presente para tudo acontecer. E enquanto o trabalhador mede o sucesso em horas extras, o bilionário mede em liberdade conquistada. A riqueza começa na mente. E quem não pensa no futuro, acaba preso no passado repetindo o mesmo ciclo. A verdade é que ninguém nasce bilionário. Nasce com a mente que pode aprender a pensar como um. E essa é a boa notícia. A mentalidade é o primeiro ativo que você pode adquirir sem investir um centavo. A mudança começa quando você para de buscar segurança e passa a buscar liberdade. Quando você deixa de perguntar, quanto eu ganho? E começa a perguntar, quanto isso me faz crescer? A riqueza não está no dinheiro, está no controle que você tem sobre ele. O trabalhador vive de esforço, o bilionário vive de estratégia. E você pode escolher em qual jogo vai jogar, porque no final, o dinheiro só muda de mãos. Ele vai sempre para quem entende as regras. Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala sobre mentalidade, liberdade e o verdadeiro significado de riqueza.